É muito comum nós associarmos a palavra fé à ideia de crença. Principalmente, é comum nós associarmos a palavra fé ou a ideia de fé a crer em algo, mesmo que este algo não possa ser comprovado. Hoje eu gostaria de aprofundar um pouquinho melhor este termo, essa palavra tão pequena e que muita gente usa e que está em nosso cotidiano e, mais do que isso, está em nossa vida. Fé. Que é, afinal, fé? E dentro daquilo que se compreende por fenômeno religioso, onde está, que espaço ocupa, o que significa exatamente fé, ter fé, levar fé? Termos e palavras que nós usamos no nosso cotidiano, não necessariamente associados à ideia de alguma tradição religiosa específica. Quando a gente vai, por exemplo, jogar na Mega Sena, a gente está fazendo, no Brasil a gente usa esse termo, estamos fazendo uma fezinha. Por quê? Por que a gente associa fé, né, a, por exemplo, fazer uma aposta que pode reverter em prêmio, em dinheiro? O que é fé, afinal? Paul Tillich, na obra clássica Dinâmica da Fé, ele vai tratar fé não como uma crença, não como acreditar em algo que eu não posso comprovar. Ele vai definir fé já no começo da obra como estar possuído por aquilo que nos toca incondicionalmente. Algo muito diferente de simplesmente crer em algo, acreditar em algo. Vamos seguir essa ideia de Paul Tillich. Fé é estar possuído por algo que me toca incondicionalmente. E vamos entender um pouquinho cada um desses termos. Vamos começar pelo final. Algo que me toca incondicionalmente. Para nós entendermos, compreendermos o que seria essa coisa do incondicional, a gente precisa se dar conta de que nós somos seres condicionados. Nós temos vários condicionamentos em nossa existência. E esses condicionamentos são os limites que nós vamos descobrindo na medida em que vamos experimentando a vida, na medida em que a vida prossegue, o tempo passa, e que a gente vai vendo quem a gente é e o que nós realmente podemos fazer. Se a vida fosse apenas isso, apenas passagem de tempo e a gente descobrindo limites, a vida seria miserável. Uma das coisas que nos torna humanos é exatamente a crise que nós sempre vivemos entre nossa condicionalidade e nosso desejo de sermos incondicionais. Isso nós denominamos, dentro dos estudos sobre o fenômeno religioso, como imanente e transcendente. O imanente é aquilo que está aí, está posto na realidade. O transcendente é aquilo que, apesar da realidade, nós também colocamos como horizonte ou possibilidade para a vida. E assim a gente vive, descobrindo nossos limites e, ao mesmo tempo, sonhando em superá-los. Ao longo da vida, nós vamos vivendo muitas experiências, e essas experiências vão marcando o nosso crescimento, vão marcando o nosso amadurecimento. Ao longo da vida nós precisamos satisfazer várias necessidades. E nós precisamos satisfazer necessidades condicionais. Precisamos satisfazer nossa fome, nossa sede. Isso é um condicionamento. Sem comida, sem água, a gente não sobrevive. Então isso é condicional. Faz parte da nossa condição. Precisamos nos alimentar. Nós precisamos ter cuidados com a nossa saúde. Isso é um condicionamento, isso é condicional. É uma condição para que a gente continue vivo. Isso é uma preocupação condicional. E assim outras tantas preocupações condicionais dentro da sociedade, da economia, da cultura onde nós vivemos. Nós precisamos trabalhar, precisamos ter uma renda própria. Tudo isso é condicional.
mas nós também sentimos necessidades incondicionais. E essas necessidades incondicionais, elas não são satisfeitas de forma tão rápida, de forma tão simples. Diria mais, ao longo da vida nós nunca satisfazemos essas necessidades incondicionais. E qual é a grande necessidade incondicional? É encontrar um sentido último, um sentido pleno para a vida. Essa é a nossa grande necessidade incondicional. Disso vem a questão da religiosidade, que está em outro vídeo, onde nós vamos fazendo essas perguntas, né? Por que a gente, apesar, né, de talvez ter essas necessidades condicionais satisfeitas, a gente ainda continua à procura de algo que nos dê sentido? Ora, o que Paul Tillich está dizendo tem a ver com isso. Quando a gente faz uma experiência de algo que supre essa grande necessidade incondicional, que nos toca incondicionalmente, e que, portanto, revela ali um sentido para a vida, um sentido pleno para a vida, um sentido último para a vida, como Paul Tillich, esse autor, utiliza esse termo, sentido último para a vida. Quando nós experimentamos isso, nós estamos fazendo uma experiência de fé. O que fé tem a ver com isso? Muito bem, aí vem a primeira parte da sentença do Paul Tillich. Fé é estar possuído por algo que nos toca incondicionalmente. Estar possuído. Estar possuído é muito mais que acreditar em algo. É muito mais do que, enfim, ter uma crença, né? A gente diz assim, as pessoas não têm fé em Deus. A gente vamos ter que parar de falar isso, porque isso é uma coisa complexa demais para a gente ficar jogando por aí. Fé é estar possuído por algo que me toca incondicionalmente. Estar possuído significa o seguinte: quando eu faço a experiência de algo que me dá um sentido pleno para a vida, aquilo ali me toma por completo. E mais, eu falava das necessidades condicionais, né? Então, por exemplo, eu tenho fome, eu como. A comida passa a me pertencer. A comida passa a fazer parte de mim. Aquilo que me toca incondicionalmente não é meu. Nunca vai me pertencer. Sou eu que me sinto pertencente a essa realidade que me toca incondicionalmente. Claro que falando assim, de forma abstrata, fica mais difícil de compreender. Por isso eu quero ir para algo bem concreto. Primeiro, um exemplo cotidiano, que eu sempre costumo utilizar quando a gente trata dessa dinâmica da fé e do fenômeno religioso em si. A nossa tendência sempre, quando a gente trata de algo como essa experiência incondicional, que revela um sentido para a vida, é a gente pensar em algo grandioso, mágico, mas não. Isso acontece muito mais cotidianamente do que a gente pensa. Quando a gente sai da fase da infância, por exemplo, e passa para a adolescência, nós vamos fazendo experiências que vão nos revelando um sentido para aquela fase onde nós estamos entrando e vão revelando também que nós já não somos mais como nós éramos antes. Diante dessa nova realidade, então vamos também ter isso em mente. Fé é descobrir uma outra realidade da vida, que eu ainda não tinha conseguido entender. É ter uma outra chave de leitura da vida que eu ainda não possuía. Na medida em que a gente descobre essa outra realidade, aquilo ali nos modifica. E não depende apenas da minha vontade. É algo que me transforma. A criança se torna adolescente. Existem coisas naturais que vão apontar para isso, mas não basta apenas o amadurecimento do corpo. Existe uma atitude a ser tomada diante de uma consciência de que uma fase da vida se encerra, a outra fase da vida está começando. Há muitos cachorros por aqui, vocês estão escutando, e eu vou continuar gravando. Enfim, vamos respeitar a natureza. Gosto muito de cachorro, tenho 4 em casa, então latidos são normais aqui. Então, a fé é essa experiência de revelação de uma dimensão, de uma realidade da vida que eu ainda não percebia
e que me confere um sentido. Diante daquilo, eu passo a me ver de outra forma. Como que a gente chega nessa experiência? Bom, quando eu falo da passagem da infância para a adolescência, isso é a própria trajetória da gente. Mas existem outras experiências existenciais pelas quais nós vamos passando e que vão nos dando rumos para a vida. E quando começamos a viver segundo essas experiências que revelam novos rumos para a vida, nós estamos vivendo, sim, fé. Estamos vivendo uma experiência de fé. E aí, uma coisa importante também, fé, a palavra fé vem de fidelidade. Então, fé é fidelidade a uma realidade, a algo que me é revelado e que, diante daquilo, eu transformo, eu modifico aquilo que eu sempre fui, porque aquilo me confere um sentido para a vida que eu buscava e que eu ainda não havia encontrado. Fé é a fidelidade a algo que me é revelado e que me transforma ou me converte. Vejam, aí nós estamos usando bem termos do mundo religioso. Revelação, conversão. A revelação que converte é a revelação de algo que me revela um sentido para a vida que eu ainda não havia percebido. E aí eu quero trazer um segundo exemplo de uma narrativa de ficção que, penso eu, pessoalmente, eu identifico essa narrativa de ficção como uma experiência de fé. Essa narrativa de ficção, ela está nesta obra aqui, chamada Batman Ano 1, do Frank Miller, roteirista Frank Miller. O Frank Miller também é um desenhista, mas aqui ele faz o roteiro. E do Dave Mazzucchelli, faz as ilustrações. Isso aqui é lá do final da década de 80. E tem também a animação Batman Ano 1, muito fiel e baseada, né, hoje é um encadernado, isso aqui saiu como série regular, né, nas revistas do Batman, contando a origem, né, desse personagem tão conhecido da cultura pop. O que isso tem a ver com fé? Bom, a gente conhece um pouco a história do Batman, a gente sabe a história do Bruce Wayne, né, um menino milionário, né, que testemunha o assassinato dos seus pais. Veja, o testemunho desse assassinato é a grande crise na vida desse menino, que a partir dali ele vive com um vazio existencial muito grande. Ele sabe que ele naquele momento não poderia ter feito nada, ele sabe que ele sobreviveu, ele também poderia ter sido morto. Ele se pergunta sobre o que ele pode fazer, sabendo que ele não pode voltar lá e impedir o assassinato dos pais. Pois bem, essa obra que eu mostrei para vocês, Batman 1, ela vai mostrar Bruce Wayne voltando jovem adulto para Gotham City depois de um tempo retirado. Tempo em que ele vai buscar respostas. Vejam, processo de religiosidade, as perguntas, e ele busca respostas. Ele volta para Gotham City decidido a fazer alguma coisa. E aí ele vai tentar começar a fazer alguma coisa e vai se dar muito mal. Porque ele vai compreendendo que o problema não foi o assassinato dos pais, mas toda uma estrutura corrompida que aquela cidade tem e contra a qual ele nunca vai conseguir ter êxito, né, se ele lutar contra. Em determinado momento da história, ele volta ferido para a mansão e são ferimentos graves e ele senta, né, lá na sala da mansão sozinho e ele toma uma decisão. Ele pensa assim: falhei, não adianta lutar contra isso, então eu vou sentar aqui e sangrar até morrer. E ele tem à mão uma sinetinha, que se ele tocar, o Alfred vai vir a tempo de reverter aquele quadro e salvar a vida dele. E diante dele está o busto, uma estátua, né, uma estatueta com o rosto do pai dele. Ele se coloca diante disso e pede perdão. E essas são as palavras ali que o Miller, mas o Kelly, ele pede perdão para o pai. Diz: pai, eu falhei, eu queria ter
voltado aqui para mudar as situações, para impedir que crimes como esse acontecessem, mas eu não consigo, então estou caindo fora. E é nesse momento então que entra um morcego pela vidraça, quebra a vidraça e pousa, né, nessa história, pousa exatamente sobre a cabeça do pai do Bruce Wayne. E olhando aquilo, ele tem uma revelação de que ali talvez estivesse uma força maior do que o mal que havia atingido ele quando ele era criança. Um morcego como um símbolo das trevas, da escuridão, que eram maiores do que qualquer criminoso de Gotham City. Ele chama o Alfred e a partir daí ele desenvolve o traje do morcego e ele adota isso como um símbolo da luta que ele quer empreender. E eu trago isso porque fé é um momento de revelação que me transforma e do qual eu saio com um símbolo. Esse é o processo do Batman. Isso também a gente enxerga aqui no Batman Begins, do Christopher Nolan, de 2005, 2006, que é muito baseado nessa graphic aqui do Miller Mazzucchelli, e que vai exatamente trabalhar com esse processo de, primeiro, religiosidade. Bruce Wayne, né, sai, vai buscar respostas, está cheio de questionamentos, e de fé, quando ele tem esse vislumbre de um sentido para tudo aquilo que ele gostaria de fazer. Então, fé, estar possuído por algo que me toca incondicionalmente, vejam, é isso que acontece. Tanto toca incondicionalmente Bruce Wayne que ele se veste disso. Ele se torna isso. A vida dele se torna isso. Bruce Wayne não é o Batman não é a máscara que o Bruce Wayne usa, ao contrário. Né? Bruce Wayne é a máscara que o Batman usa. Porque é o Batman que existe a partir daí. E eu saio disso com um símbolo. Por que eu saio com um símbolo? Porque a experiência de fé ela é intraduzível. Eu não consigo contar e dizer para as pessoas como é que foi e fazer com que as pessoas entendam. Ela é intraduzível. A única coisa que pode expressar uma experiência de fé é um símbolo, que depois, né, em outro vídeo, a gente vai trabalhar um pouco com o conceito de símbolo, mas ele faz parte da experiência de fé. Então ficamos um pouco com isso, né? Fé não é acreditar em algo, não é crer em algo que eu não posso comprovar, mas é fidelidade a uma revelação que me converte. É estar possuído por algo que me toca incondicionalmente. Espero ter ajudado um pouco, que a gente possa ter mais razão, ou a gente possa perceber melhor as nossas experiências de fé do cotidiano. Valeu!